birra. Qual que é a diferença entre crianças que fazem birra e crianças que não fazem birra? Tem que ter essa conversa prévia? Porque eu e meu irmão nunca na vida fizemos birra. Amar também. Muitas vezes a gente sair e acontecer exatamente isso. Estamos indo, vamos passear. É só pra passear? É só pra passear. É. Tá, Você pode olhar a loja de brinquedos e escolher o seu presente de Natal, por exemplo. Sabe? Era uma coisa mais assim. Tá, mas se você quiser ter uma conversa dessa com uma criança de 2 anos, ela não vai entender, não vai. Certo? Então, assim, depende muito da idade. Uma criança de 8 anos, ela já tem condição total, de 6 anos, 7 anos, ela já tem condição de entender isso. Mas uma criança de 2, 3 anos, o cérebro, o córtex pré-frontal dela nem começou a funcionar, ela está começando a andar, começando a descobrir o mundo. Não adianta você ter essa expectativa. Então, assim, claro que vai ter criança que vai fazer birras, outras não vão fazer, outras vão fazer demais, mas o que a gente precisa entender é a expectativa que a gente tem em relação ao comportamento infantil, né? Os pais querem que uma criança de 2, 3 anos sente num sofá e fique ali quietinha, senta aí porque eu mandei. Aí fala, essa criança não me obedece. Mas é lógico que não, gente. A natureza fez ela para ela se movimentar, para ela andar, para ela subir, para ela descer, ela está desenvolvendo a parte motora dela. Então, assim, eu falo que a biologia humana tem um grande impacto, né, no comportamento infantil. Então, muito do que uma criança faz não é para atacar o pai, não é porque ela é terrível, não é porque ela é uma criança ruim, é porque a gente foi geneticamente programado para agir dessa forma, né? Acordar à noite, querer o colo da mãe, medo do escuro, tudo isso faz parte da infância. A questão é como é que você lida com isso. Você acolhe o filho, você bate nele quando ele chora, né? E é isso que a gente precisa começar a entender. Mas vamos lá, eu tô no shopping, meu filho começou a fazer um escândalo. Não é aquele choro de... é aquele... E eu quero que ele pare de chorar porque tá todo mundo olhando pra mim e pensando, ela não vai fazer nada, essa mãe? Como é que eu ajo nessa situação? Então, é que nessa hora você tá muito mais preocupada com o que estão achando de você do que com seu filho de fato. E isso é algo que também está no nosso DNA. Antes de entrar e te dar essa resposta, que é fácil de você encontrar, inclusive no meu Instagram, eu quero falar mais sobre essa outra parte. Por que que a gente tem medo do julgamento alheio? Bom, nós viemos aí, né, de milhares de anos de evolução como espécie, e o que a gente carrega aqui no nosso DNA? A gente carrega aqui, quando a gente vivia em grupos, né, de pessoas, ainda quando a gente nem era uma civilização, né, a gente vivia em grupos, o que era uma ameaça de vida para nós? Ser excluído desse grupo. Ser rejeitado por esse grupo, né? Então, pertencer é uma necessidade humana básica muito importante. Todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos pertencer, porque isso nos torna mais fortes, isso nos torna seguros, e biologicamente falando, a gente entende que, puxa, eu estou fisicamente seguro, né? Eu moro numa casa, eu tenho pessoas... que se eu tiver que comer, por exemplo, tenho pessoas que também podem buscar alimento junto comigo. A sobrevivência da nossa espécie, ela é muito mais garantida em grupo do que solitário, certo? Então, a gente carrega esse medo do julgamento, esse medo, porque você ser julgado, ignorado, é uma ameaça de vida para nós, inconscientemente, entendeu? Você é excluído, como assim? Vão achar que eu não sou uma boa mãe? Vão achar que eu não sou uma pessoa boa? Ai, meu Deus, vou ser rejeitada. Então, o medo da rejeição é algo que a gente precisa reconhecer em nós. E todos nós temos. O que é mais importante nesse momento? O adulto que está lá no shopping te olhando, porque aquele adulto que tem um cérebro maduro, que deveria entender o comportamento de uma criança, porque todos nós já fomos crianças um dia, ou a necessidade do seu filho, entendeu? Que está ainda se desenvolvendo. Então, eu acho que é isso? Isso é um problema, na verdade, social, gente. Nós não conhecemos o filhote da nossa própria espécie. O adulto não entende que chorar e fazer uma birra é algo natural de um filhote de Homo sapiens. Entende? Então, o que as pessoas fazem? Olha lá que mãe ruim, olha lá que menino mimado. E não tem nada a ver. Muitas vezes você está educando, você está fazendo tudo certo, e a criança está fazendo isso. Por que ela está fazendo isso? Porque existe uma região do nosso cérebro chamada amígdala cerebral, e que na criança ela é ativada com muita facilidade, porque a criança não consegue se autorregular sozinha. Um adulto consegue. O que é autorregular? É a capacidade que eu tenho de lidar com aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu estou com vontade de chorar, eu como adulto, eu tenho condições cognitivas de falar, não vou chorar, vou segurar esse choro. A criança não. Agora não é hora. Né? Chegando em casa eu choro. Ou então, nossa, que filha da mãe, essa mulher, nossa, sabe, passou na minha frente, quase bateu no meu carro, vou lá dar um soco nela. Você não vai, não vou fazer isso, eu tô com raiva. A criança vai. A criança vai. Então, o que a criança faz? Ela simplesmente responde automaticamente a esses impulsos
reativos que o adulto já consegue controlar. Porque nós já temos a parte do córtex pré-frontal suficientemente desenvolvida, que só termina de desenvolver por volta dos 25 anos de idade. Por que o adolescente também é impulsivo? Porque ele também está nesse processo ainda, né? Então, você entende que essa birra é totalmente natural? O que você vai fazer? Filho, vem cá, você vai ajudar ele a se acalmar. Porque já que ele não consegue se acalmar só, você vai ter que ser um agente que vai corregular com ele. A gente chama isso de corregulação. Então, eu que sou adulta, tenho um cérebro maduro, eu vou ajudar você a se acalmar. E não é brigando com você, não é mandando falar, para de chorar, engole esse choro, que vergonha está me passando. Dependendo da idade da criança, é simplesmente pegar no colo, mudar de ambiente, sabe? Às vezes, sei lá, olha o passarinho passando ali. Isso a gente pode fazer quando uma criança é muito pequena. Conforme ela vai crescendo, é importante a gente ir treinando habilidades emocionais. Você não vai ficar toda hora tirando o foco dela, né? Ah, olha ali, vamos ver um desenho. Toma aqui um celular para você se acalmar. Que é o que mais os pais têm feito hoje. Se o meu filho chora por algo que ele está sentindo, ou por algo que ele precisa, ou por algo que ele queira, seja lá o motivo, o que eu devo fazer como um treinador? Né? Eu acho que os pais devem se colocar muito mais num papel de treinadores do que de ditadores, né? Vamos entender o que você está sentindo. Primeira coisa. Se eu chego e te dou um celular, o que eu estou fazendo? Eu estou te calando. Você vai ficar quieto. Vai servir para aquilo que eu estou precisando naquele momento, que é, ai, para de chorar, eu estou ocupado, eu quero falar no celular, eu quero fazer outra coisa. Mas isso está desenvolvendo habilidades emocionais nessa criança? Não está. E o que vai acontecer quando você tirar o celular dela? Com o passar de 1 ano, 2, 3? Ela não vai saber lidar com nenhum tipo de emoção. Porque ela simplesmente aprendeu a ignorar o que ela sente. Então, é o que a Cris falou, né? Ela não vai saber o que é uma frustração, o que é uma tristeza, o que é a raiva, é tudo a mesma coisa. E nem como lidar. Não. E aí esse pai e mãe falam, nossa, meu filho é terrível, ele chora pra tudo. Tá, mas você treinou habilidades emocionais nele? Provavelmente não. Por quê? Porque você também não tem. Você também não aprendeu. Então, educar de forma neuroconsciente, educar de forma emocionalmente saudável, é primeiro sobre se reeducar. E o momento de falar com a criança é esperar, e logo depois que ela chorou, já sente, já conversa, já tenta fazer ela entender. Quando ela é muito pequena, você só acolhe. Você espera ela passar a raiva, porque na hora da raiva ninguém escuta nada. Nem um adulto escuta, não é? Quando a gente está muito bravo, alguém fala com a gente, você está tão dominado pela raiva que daqui a pouco você se arrepende, você não lembra o que você falou, não é assim? Por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente está com raiva, a parte racional do nosso cérebro ela é desligada. Então é importante a gente aprender a se acalmar para evitar se arrepender em seguida, né? E com o filho a mesma coisa. Então a criança está com raiva, não tenta ensinar nada na hora do choro, sabe? Muita gente acha, não, eu tenho que falar agora, nessa hora, né? Senão ele não vai dar certo. Não precisa ser na hora, espera passar. Depois que passou, se conecta. Olha nos olhos, pega no colo, aí você vai falar, filho, sabe aquela hora, aquilo que aconteceu, foi por isso, né? Vai acontecer Senta isso, junto, isso. né? Para o olho ficar reto. Abaixa na altura do olho, ou pega no colo, aí depende muito da idade da criança. Mas qual que é o recado principal aqui? É usar esses desafios para ensinar algo que aquela criança não sabe, algo que ela precisa aprender para a vida, entendeu? Saber lidar com o que sente, aprender a esperar, entender que nem tudo é sobre ela. E a criança, naturalmente, ela é egocêntrica, né? O que é diferente de egoísta, eu falo sempre isso muito também. O que é egocêntrico? O mundo gira ao meu redor. Ela está se autodescobrindo, ela chegou agora no mundo, ela está encantada, está andando, está falando. E todo mundo faz as coisas por ela, então ela acha mesmo que ela é o centro. Não, é natural que seja assim, né? Quando a gente é criança, a gente não consegue ter empatia. Empatia é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, de ver o outro, de perceber o outro, falar, nossa, olha só, aquela pessoa está triste também, né? E conforme eu vou sendo, por exemplo, acolhida diante dos meus choros, eu vou aprendendo a acolher o outro também, ou um amigo, né? Aquela criança que só apanha, que só é castigada, o que ela faz quando ela chega na escola? Quando ela sente raiva? Desconta nos amigos. Ela vai bater nos amigos, ela vai replicar lá fora o mesmo modelo que ela aprendeu dentro de casa, porque é assim que funciona, né, o ser humano. O nosso primeiro modelo de relacionamento é com os nossos pais.